Seu cérebro funciona como um motor de alta precisão. Não qualquer motor. Um que consome 20% de toda a energia do corpo, apesar de representar apenas 2% do peso corporal. E como todo motor, ele precisa de combustível específico, entregue de forma constante, sem oscilações. Quando o combustível é errado, quando a entrega é irregular, quando a queima é ineficiente, o motor não para, mas opera com menos potência, menos clareza, menos velocidade de processamento. E você sente isso como névoa mental. Não é preguiça, não é falta de foco, não é fraqueza de vontade. É metabolismo energético cerebral operando fora da faixa ideal. E o interessante é que isso pode acontecer mesmo quando você não tem diabetes, mesmo quando glicemia de jejum está normal, mesmo quando nenhum exame básico captura a disfunção. Existe uma crença popular biologicamente incompleta. Névoa mental é falta de concentração. Como se fosse problema de atenção, de disciplina, de esforço insuficiente. Mas concentração depende de energia. E energia cerebral depende de glicose entrando nas células neurais, sendo metabolizada por mitocôndrias, gerando ATP em volume suficiente para manter transmissão sináptica. Quando qualquer etapa desse processo está comprometida, concentração se torna esforço hercúleo, porque você não está lutando contra distração. Você está lutando contra déficit energético celular. E esse déficit pode ter múltiplas origens. Resistência à insulina cerebral, disfunção mitocondrial, oscilações glicêmicas, inflamação de baixo grau. Nenhuma delas gera dor, nenhuma avisa. Todas afetam clareza mental. O cérebro precisa de glicose, cerca de 120 gramas por dia em adulto médio. E ao contrário da maioria dos tecidos, neurônios não armazenam glicose. Eles dependem de suprimento constante via corrente sanguínea, mas glicose não entra passivamente. Ela precisa de transportadores, especialmente GLUT1 e GLUT3, que movem glicose através da barreira hematoencefálica e para dentro dos neurônios. E em algumas regiões cerebrais, especialmente hipocampo e córtex pré-frontal, existe também GLUT4, o transportador dependente de insulina. Isso significa que, assim como músculo e fígado, essas áreas do cérebro podem desenvolver resistência à insulina. E quando isso acontece, glicose circula no sangue, mas não entra eficientemente nas células neurais. O motor tem combustível ao redor, mas não consegue puxar para dentro. Resistência à insulina cerebral não é conceito obscuro. É fenômeno documentado em estudos de neuroimagem que mostram redução de captação de glicose em regiões específicas do cérebro, mesmo com glicemia sanguínea normal. E isso pode estar associado à dieta cronicamente alta em açúcares e carboidratos refinados, que mantém a insulina elevada de forma persistente. Com o tempo, receptores de insulina em neurônios podem dessensibilizar, podem responder menos ao sinal. E quando isso acontece, energia disponível para processos cognitivos diminui. Memória de trabalho piora, velocidade de raciocínio cai, tomada de decisão fica mais lenta. E você sente como névoa, como se estivesse pensando através de vidro embaçado. Mas glicose é apenas metade da história. A outra metade acontece dentro das mitocôndrias, as organelas que convertem glicose em ATP, a moeda energética que todas as células usam. Neurônios são células extremamente ativas. Um único neurônio pode ter centenas, milhares de mitocôndrias. E quando mitocôndrias estão funcionando bem, elas produzem ATP em volume suficiente para manter bombas de íons, transmissão sináptica, síntese de neurotransmissores. Mas mitocôndrias podem perder eficiência. Estresse oxidativo pode danificar membranas mitocondriais. Inflamação crônica pode prejudicar cadeia respiratória. Deficiências nutricionais, especialmente de vitaminas do complexo B, magnésio, coenzima Q10,
podem comprometer função mitocondrial. E quando mitocôndrias operam abaixo do ideal, o motor cerebral recebe menos energia, mesmo que glicose esteja disponível. O vilão invisível não é apenas falta de glicose, é instabilidade de fornecimento. Quando você consome açúcar ou carboidratos refinados, glicemia sobe rápido. Insulina é liberada em volume alto. Glicose entra nas células rapidamente. E 2 horas depois, glicemia pode cair abaixo da linha de base. Não em níveis de hipoglicemia clínica, mas em níveis que o cérebro interpreta como escassez relativa. E durante essa queda, energia cerebral pode oscilar. Você pode sentir fadiga repentina, dificuldade de manter linha de raciocínio, irritabilidade, desejo por açúcar novamente. E se isso acontece várias vezes ao dia, o cérebro opera em montanha-russa energética. Sobe, desce, nunca estabiliza. E névoa mental se torna crônica, porque o motor nunca recebe combustível em fluxo constante. Inflamação também afeta metabolismo energético cerebral. Citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 1-beta, podem atravessar barreira hematoencefálica e ativar micróglia, as células imunes do cérebro. Micróglia ativada libera mais citocinas, gerando ciclo inflamatório que pode interferir com função mitocondrial. Pode reduzir produção de ATP. Pode aumentar produção de espécies reativas de oxigênio, que danificam estruturas celulares. E isso pode afetar especialmente regiões cerebrais envolvidas em memória e função executiva. Não é neuroinflamação aguda, não é encefalite, mas é ativação de baixo grau que pode contribuir para a sensação de névoa mental persistente. O interessante é que névoa mental pode acontecer mesmo em pessoas que dormem bem, se alimentam razoavelmente, não têm diagnóstico de doença metabólica, porque o limiar para a disfunção energética cerebral pode ser atingido antes de qualquer marcador laboratorial sair da faixa de referência. Glicemia de jejum pode estar em 95, hemoglobina glicada em 5,6, dentro do normal. Mas se insulina de jejum estiver alta, se houver resistência à insulina subclínica, se houver oscilações glicêmicas pós-prandiais não capturadas em exame de jejum, o cérebro pode estar recebendo energia de forma irregular. E irregularidade, mantida cronicamente, pode gerar névoa. Deficiências nutricionais também pesam. Vitamina B12 é essencial para a mielinização e função mitocondrial. Quando está baixa, mesmo que não em níveis de deficiência grave, energia cerebral pode ser afetada. Ferro é necessário para transporte de oxigênio, que mitocôndrias usam para produzir ATP. Ferritina baixa, mesmo com hemoglobina normal, pode contribuir para a fadiga mental. Magnésio está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas, incluindo produção de ATP. E deficiência subclínica não detectada em exames de rotina porque magnésio sérico não reflete reservas intracelulares, pode afetar metabolismo energético. Não é causa única, mas pode ser peça no quebra-cabeça. O ponto de virada visual acontece quando você reconhece que clareza mental depende de energia estável, não de força de vontade, não de tentativa mais intensa, mas de glicose entrando eficientemente, mitocôndrias funcionando bem, fornecimento constante, sem oscilações bruscas. Quando qualquer parte desse sistema falha, névoa aparece. E você pode culpar cansaço, idade, estresse. Mas pode estar ignorando que o motor está operando com combustível errado. Ou com combustível certo, mas entregue de forma irregular. Ou com combustível adequado, mas queima ineficiente por disfunção mitocondrial. A boa notícia é que metabolismo energético cerebral pode ser modulado, não instantaneamente, mas consistentemente. Quando o padrão alimentar favorece estabilidade glicêmica,
Quando proteínas e gorduras são incluídas para modular a absorção de carboidratos, quando açúcares simples são reduzidos, insulina tende a se estabilizar. E com insulina estável, sensibilidade de receptores pode melhorar. Glicose pode entrar nas células neurais com mais eficiência. Quando inflamação sistêmica é reduzida, por meio de sono adequado, manejo de estresse, dieta anti-inflamatória, citocinas cerebrais tendem a diminuir. E com menos inflamação, mitocôndrias funcionam melhor. Quando nutrientes essenciais são repostos, quando deficiências são corrigidas, cadeia de produção energética opera com menos limitação. Névoa mental não é destino. Não é sinal de fraqueza cognitiva. Não é início de declínio irreversível. É frequentemente reflexo de metabolismo energético cerebral operando fora da faixa ideal. E reconhecer isso muda a abordagem. Em vez de tentar se concentrar mais intensamente, o que pode apenas aumentar frustração, você pode investigar se o motor está recebendo combustível adequado, se glicose está entrando, se mitocôndrias estão funcionando, se fornecimento é estável. Porque clareza mental não é questão de esforço. É questão de energia disponível. E energia disponível depende de metabolismo funcionando em sintonia. O motor cerebral não avisa quando está operando com combustível errado. Não acende luz no painel. Não emite alarme. Ele apenas entrega menos. Menos clareza, menos velocidade, menos potência. E você, acostumado a operar em névoa, pode normalizar como o meu normal, mas não é. É modo degradado. É operação com déficit energético. E déficit energético mantido cronicamente não apenas afeta a qualidade de vida imediata. Pode estar associado a maior vulnerabilidade a declínio cognitivo a longo prazo. Porque cérebro que opera cronicamente com energia insuficiente pode ter menos reserva metabólica para reparação, menos capacidade para neuroplasticidade, menos margem para compensar desafios futuros. O combustível certo, a entrega constante, a queima eficiente. Tudo isso importa, e tudo isso pode ser modulado. O motor cerebral é resiliente, ele se adapta, ele melhora quando o contexto metabólico melhora. Mas melhora requer reconhecimento de que névoa mental pode ser sintoma metabólico, não falha pessoal. Pode ser sinal de energia cerebral instável, não falta de disciplina. E essa mudança de perspectiva abre caminho para a intervenção que realmente endereça a raiz do problema. Não a superfície, não o sintoma, mas o mecanismo que sustenta a clareza mental, ou que, quando falha, gera névoa. Aviso informativo. Este conteúdo tem finalidade educativa. Não substitui avaliação médica ou neurológica. Névoa mental pode ter múltiplas causas, incluindo condições neurológicas, deficiências nutricionais e distúrbios do sono que requerem diagnóstico profissional.